E agora, Agora pode me sim, ouvir? Isso. Está sim, certo? sim. Certo. Ok. Bom, então, novamente, eu sou Renato Caparrós, sou professor da Universidade de Brasília. Queria agradecer a organização do evento para poder apresentar um trabalho que nós fizemos há uns anos atrás e agora estamos revisitando esse trabalho para uma futura publicação, reanalisando alguns dados, fazendo algumas análises novas para uma futura publicação. Esse trabalho ele foi conduzido por uma aluna minha, a Gislaine, e teve a colaboração da Helenise Sipinski, da SPVS, e da professora Cristina Miaki, da USP de São Paulo. Acho que a Helenise deve estar até nos acompanhando aqui na conferência. Bom, basicamente, a proposta do trabalho é entender um pouco sobre a biologia reprodutiva dos psitacídeos. Essas informações, é claro, são importantes para questões evolutivas e questões sobre a história de vida, mas também trazem uma série de informações que podem auxiliar em programas de conservação das espécies. Particularmente, eu vou abordar dois aspectos. Eu vou trabalhar o sistema de reprodução e a fidelidade ao sítio reprodutivo, a fidelidade à cavidade. Em relação ao sistema reprodutivo, eu vou discutir um pouco sobre o que a gente entende sobre monogamia social e monogamia genética e a divergência que pode haver entre elas, e sobre a questão do sítio, da fidelidade ao sítio, eu vou discutir a reocupação de cavidades pelos casais de psitacídeos. Bom, o que a gente sabe sobre o sistema reprodutivo de aves, que até o início desse século, a gente tinha em mente que mais de 90% das aves eram monogâmicas porque formavam casais durante o período reprodutivo. E o que dados, análises genéticas trouxeram em relação à análise de parentesco, mostraram que, na verdade, 90% das aves podem ser socialmente monogâmicas, mas apresentam níveis variáveis de fertilização extrapar, ou seja, ocorrem filhotes numa ninhada que não são filhos do casal social. Então, a conclusão que esse trabalho trouxe é que apenas 11% das espécies realmente são geneticamente monogâmicas. E o que a gente sabe sobre os psitacídeos até agora é que, mesmo as espécies que são socialmente monogâmicas, vem se observando uma taxa de fertilização extrapar, ou o que tem sido chamado de parasitismo de ninhada coespecífica, que eu prefiro chamar de parasitismo intraespecífico de ninho, e aí a gente pode discutir um pouquinho mais sobre isso. E o que se observa primeiro, que pouquíssimas espécies de psitacídeos foram estudadas até o momento, e que há uma taxa variável de ocorrência de fertilização extrapar, o que levaria algumas espécies a serem classificadas como não sendo geneticamente monogâmicas. E em relação à ocupação de cavidade, é importante a gente lembrar que a maior parte das espécies de psitacídeos não constroem seus ninhos e que dependem da disponibilidade de cavidades para ter realizar a reprodução e ter suas ninhadas. Então, a disponibilidade de cavidade é um recurso extremamente importante para a reprodução dessas espécies e, consequentemente, para a sobrevivência dessa espécie. E dados que a gente tem particularmente para a Amazônia é que a maioria das espécies tem uma taxa elevada de reocupação de ninho, ou seja, aquela cavidade ela é utilizada de forma consecutiva por vários anos, sendo que das espécies de Amazônia estudadas até o momento, a Amazônia ocrocéfala, no Panamá, é a que apresenta a maior taxa de reocupação de cavidade, chegando em torno de 74% de reocupação. E o que a gente não conhece ainda muito bem é esse tipo, né,
qual é a frequência com que isso ocorre nas demais espécies, e tanto de Amazônia quanto de psitacídeos, e principalmente se essa reocupação ela é feita pelo mesmo casal ou há uma alternância ou uma troca de casais durante os períodos reprodutivos. E também ainda se conhece muito pouco sobre quais fatores podem influenciar a reocupação de cavidades ou que pode levar à troca de casais ou mesmo casal utilizar a cavidade. Então, basicamente, nesse trabalho, o que se buscou entender é tentar estimar uma taxa, primeiro observar se existe fertilização extrapar numa espécie de papagaio e qual seria a taxa com que isso ocorre, estimar a taxa de reocupação de cavidade e a taxa de reocupação pelo mesmo casal e avaliar alguns fatores, ou avaliar um fator que possa influenciar a taxa de reocupação dessa cavidade. A espécie que nós trabalhamos foi o papagaio de cara roxo, Amazônia brasiliense, que é uma espécie endêmica da Mata Atlântica de São Paulo. Ele ocorre na região sudeste e sul do Brasil. É uma espécie socialmente monogâmica e atualmente considerada como não preocupante. Ela foi retirada da lista de espécies, da categoria de espécies ameaçadas recentemente, e parte da informação que levou à retirada dessa espécie como ameaçada, justamente o trabalho conduzido pela SPVS há décadas, monitorando a população dessa espécie, e que vem observando uma certa estabilidade populacional ou até mesmo um aumento no tamanho da população nas últimas décadas. Bom, aqui está só para vocês terem uma ideia da distribuição dessa espécie. Do lado esquerdo de vocês podem ver a distribuição em marrom, e a área que a gente trabalhou é na área de proteção ambiental da região de Guaraqueçaba, no litoral do Paraná, que é onde a SPVS dedica o maior tempo de monitoramento dessa população, agora, nos últimos anos, ampliando também para o sul do estado de São Paulo e para as outras áreas da distribuição dessa espécie. Para esse estudo, particularmente, nós trabalhamos com amostras de sangue e amostras de pena, que foram coletadas e vêm sendo coletadas desde 1998 pelo grupo da Helenice Sipinski, e nesse trabalho em particular nós trabalhamos com 54 ninhos ao longo de 15 anos. Basicamente, para estudar a monogamia, a gente buscou ninhos que tinham mais de um filhote, para que a gente pudesse fazer a comparação entre os filhotes, e para avaliar a fidelidade, nós pegamos aqueles ninhos que tinham sido mais utilizados ao longo desse período de 15 anos. Como vocês podem ver, tanto foram utilizados ninhos naturais como os ninhos artificiais. E talvez seja importante ressaltar que nos últimos anos tem reduzido drasticamente a quantidade de ninhos naturais e boa parte da reprodução dessa espécie vem ocorrendo em ninhos artificiais, colocados pela SPVS. Aqui tem só uma tabela com os números, que foram diferentes para cada tipo de análise, para cada tipo de abordagem. Nós chegamos, então, a trabalhar até com cerca de 120 ninhadas e cerca de, no total, quase 280 ninhegos foram analisados. E a abordagem genética foi utilizando uma metodologia clássica, de certa forma, que é utilizar locus de microsatélite. Nós utilizamos 9, e há um desafio muito grande nessa abordagem, porque nós não temos amostra dos pais, pela dificuldade que é coletar os pais da natureza. Então, nós temos que trabalhar só com os filhotes que foram coletados nos ninhos, e isso gera uma dificuldade de análise, porque nós temos que comparar diferentes tipos de relação ou probabilidade dessas relações, e nós trabalhamos com 3, ou seja, os filhotes daquele ninho ou daquela ninhada serem irmãos completos, meio-irmãos, ou serem não relacionados, com base no compartilhamento de alelos. E também, para o cálculo da taxa de reocupação, nós utilizamos uma metodologia que foi feita no trabalho anterior, em que você compara a disponibilidade de ninhos de um ano em relação ao outro e quantos desses ninhos foram ocupados de um ano para o outro.
Bom, e em relação à reocupação de cavidade, nós trabalhamos com 34 reocupações, e para avaliar se ela tinha sido ocupada pelo mesmo casal ou não, da mesma forma, a gente estimou a relação de parentesco, a relação genética de parentesco entre os filhotes. Se eles eram irmãos completos, a gente considerou que aquela cavidade foi reocupada pelo mesmo casal. E no caso de fatores que podem influenciar o uso daquela cavidade, nós consideramos o sucesso ou a perda da ninhada no ano anterior, basicamente gerando categorias de sucesso total parcial ou perda total e parcial, para ver se a perda da ninhada poderia influenciar a reocupação. Em relação aos dados de monogamia, o que a gente encontrou é que do total de ninhadas estudadas, 76% delas, os filhotes eram full sibs, eram irmãos, o que nós interpretamos como monogamia genética do casal. 20% foram classificados ou entendidos como half sibs, ou meio-irmãos, o que levaria à interpretação de uma fertilização extrapar, e 4% foram considerados não relacionados, e aí a interpretação foi de ocupação da disputa intraespecífica de ninho. E do total, excluindo, né, os não relacionados, a gente teria então uma taxa de 79% de monogamia contra 21% de fertilização extrapar nessa espécie. E se a gente considerar que para uma espécie ser classificada como monogâmica genética, ela teria que ter 0% de fertilização extrapar. E em relação a esses 4% de não relacionados, como eu falei, a interpretação é que a gente tem é de que há uma disputa de cavidades entre casais, um casal deixa retirado daquele ninho pelo outro casal, e o casal que toma posse do ninho acaba chocando o filhote que está naquele ninho. Então, muitas vezes, não se trata necessariamente de um parasitismo, mas sim de uma competição. E aqui a gente tem a taxa de reocupação, foi em torno de 83%, a taxa média de reocupação, e no caso o que a gente encontrou foi que 71% dessas reocupações foram feitas pelo mesmo casal e 29% por casais diferentes. Então, o que a gente tem, os dados levam a gente a ver que nós temos 83% de reocupação em Amazônia brasiliense, o que coloca agora ele como uma das espécies com a maior taxa de reocupação. O que a gente encontrou é que aparentemente não há uma diferença entre a perda da ninhada, ou seja, mesmo ninhos que tiveram perdas na ninhada num ano, foram reocupados pelo mesmo casal ou por casais diferentes no ano seguinte, o que aparentemente leva a gente a ver que a predação de ninho, a perda da ninhada, na verdade, não influencia a reocupação da cavidade. E concluindo, o que a gente chegou com esse trabalho é que o Amazônia brasiliense, pelos dados que a gente tem, não pode ser considerado geneticamente monogâmico. É uma espécie que apresenta uma alta taxa de reocupação de cavidade, a maior até o momento, em torno de 83%. Tem uma taxa alta de reocupação pelo mesmo casal, e aparentemente a perda da ninhada não parece influenciar essa reocupação. E o que nós estamos discutindo, e podemos discutir um pouco mais depois, é que talvez a falta de cavidade possa estar influenciando esses dois comportamentos. Eu queria agradecer a toda a equipe que trabalhou nesse projeto, né, a minha equipe do laboratório, a SPVS, o patrocínio do Loropark, que é importante para a manutenção do projeto, as bolsas, a instituição, e fico por aqui, espero não ter falado muito rápido, para que vocês pudessem acompanhar a tradução, e à disposição.